Meus irmãos, eu quero começar lendo para vocês um ditado. Não é um ditado, é um provérbio, mas não é um provérbio bíblico, e é um provérbio oriental, mas fiquem tranquilos que eu não vou pregar num provérbio oriental, vou pregar na Bíblia, é só para introduzir o assunto. Pode mudar aí, esse daí. Homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis. Esse provérbio ele mostra para nós um ciclo, e ele começa dizendo que homens fortes criam tempos fáceis. E faz sentido que seja assim, porque pessoas fortes, elas trabalham, elas lutam, elas superam dificuldades, e como resultado disso, elas produzem coisas boas, e a consequência são tempos fáceis. E aí ele continua dizendo, tempos fáceis geram homens fracos. Isso acontece porque os tempos fáceis eles podem privar as pessoas das oportunidades de crescimento através das dificuldades. Se você olhar nas Escrituras, lá em Tiago capítulo 1, logo nos primeiros versículos, diz ali, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações. E aí ele continua dizendo que quando nós perseveramos nessas tribulações, o resultado é maturidade. Então, quando não tem dificuldade, isso pode, de uma certa forma, prejudicar a nossa maturidade. É mais ou menos como aqueles pais que fazem tudo para os filhos, dão tudo na mãozinha dos filhos, que protegem os filhos de qualquer tipo de frustração, e aí os filhos se tornam crianças mimadas, crianças imaturas, e isso acontece na vida também. E aí o provérbio termina dizendo assim, mas homens fracos criam tempos difíceis. E isso acontece porque pessoas fracas, ao invés de produzir coisas boas, elas dão problema, elas dão dor de cabeça, né? E o resultado disso são tempos difíceis. Meus irmãos, quando eu olho para a situação da igreja brasileira, é claro que é uma generalização aqui, tem exceções sem dúvida nenhuma, mas de maneira geral, eu vejo muito disso aqui acontecendo. Se você pensar, por exemplo, na época dos nossos bisavós, eles viveram um tempo aqui no Brasil em que você ser crente, você ser um cristão evangélico, não era fácil aqui no Brasil. Eles eram zombados, eles eram os Bíblia, num sentido pejorativo. Havia uma certa oposição, uma certa dificuldade para ser cristão naquele contexto, cristão evangélico. E essas dificuldades fizeram com que muitos deles crescessem, se tornassem cristãos maduros. Aí o testemunho deles acabou fazendo com que houvesse um crescimento do evangelho aqui no Brasil. O evangelho foi aumentando, até que chegou um momento em que se tornou fácil ser cristão no Brasil. E aí esses tempos fáceis acabam gerando crentes fracos, crentes que ao invés de se sacrificar para servir ao Senhor e servir à igreja, eles vão à igreja pensando no que a igreja pode fazer por mim. De que maneira ela pode atender os meus desejos e as minhas vontades? Eu não sei se você já fez isso alguma vez, Sabe quando você vai num restaurante, num self-service, que você nunca foi antes, e aí você dá uma olhada assim, no que é servido, quais são as opções, e aí você olha para o preço, e aí você diz, não gostei das opções, achei muito caro, não vou nem sentar, eu vou para outro restaurante. Eu espero que você tenha feito isso para não passar vergonha aqui, porque eu já fiz isso algumas vezes. Mas tem crente que faz isso em relação às igrejas. Eles chegam, dão uma olhada, e essa aqui não atende os meus desejos. Aí ele pega e vai para uma outra igreja, não pensando em servir a igreja, mas em ser servido. Crentes fracos, e crentes fracos acabam produzindo tempos difíceis, porque eles dão mau testemunho. E aí as pessoas de fora, elas olham para essas pessoas, esses crentes fracos, e elas vão associar o evangelho e o cristianismo àquilo que elas estão vendo na vida dessas pessoas. E aí elas começam a rejeitar o evangelho, elas começam a se opor ao cristianismo, e aí vem os tempos difíceis. E aí os tempos difíceis geram crentes fortes, e aí o ciclo recomeça. Meus irmãos, eu creio que as coisas são assim, não porque um provérbio oriental está falando, mas porque a palavra de Deus diz isso. E o que eu quero fazer com vocês nessa manhã é olhar para a palavra de Deus e ver por que as coisas são assim, e o que nós podemos fazer para que elas não sejam uma realidade na nossa geração,
e nas próximas gerações que virão. Então, se você tiver a sua Bíblia aí, por favor, abra lá em Juízes capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 6 a 10. Juízes, capítulo 2, versículos 6 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Vamos orar? Pai querido, nós acabamos de ler a Tua palavra e nós queremos pedir ao Senhor que fale conosco através dela, Deus, que o Senhor afaste qualquer impedimento que prejudique a nossa concentração, a nossa compreensão e que eu mesmo, Deus, não seja um problema para que os meus irmãos entendam a palavra do Senhor, Deus. Pedimos a Tua bênção sobre nós nesse tempo e pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Juízes, ele descreve a decadência da nação de Israel. E ele também mostra as razões dessa decadência. E o livro de Juízes, ele não foi escrito para aquelas gerações que viveram durante o período de Juízes. Ele foi escrito para uma geração que veio depois, no início do período dos reis. Então nós temos o período dos Juízes, logo na sequência nós temos o período dos reis, e esse livro de Juízes é especialmente dirigido para aquela geração no início daquele período dos reis. E um dos seus principais objetivos é então mostrar para uma geração que veio depois os erros das gerações passadas, para que eles não cometessem os mesmos erros e não experimentassem a mesma decadência daquelas gerações passadas. E nesse sentido, o livro de Juízes é extremamente atual, porque ele se dirige a nós, uma geração que veio bem depois, e ele nos mostra os erros das gerações passadas para nos ajudar a não cometer esses mesmos erros e não experimentar nos nossos tempos a decadência que aquelas gerações experimentaram. Agora, uma observação importante aqui. Se você abrir a sua Bíblia lá em Josué, capítulo 24, versículos 28 a 31, e se você ler o texto, você vai perceber que ele é igual a esse texto de Juízes que nós acabamos de ler. E aí você pode se perguntar assim, não, por que isso? Porque existem dois livros na Bíblia diferentes que têm o mesmo texto. E uma das respostas para isso é que Josué e Juízes fazem um contraste de gerações. Então, de um lado, nós temos a geração de Josué, que foi uma geração fiel a Deus, uma geração que lutou as batalhas, confiando no Senhor para conquistar a terra prometida, uma geração que viu Deus agindo e foi fiel até o fim. E por outro lado, nós temos a geração de Juízes, que foi uma geração que deu as costas para Deus, uma geração que adorou outros deuses e que se afundou no pecado. E aí a pergunta é, como é que nós saímos daqui, de uma geração boa como a de Josué, e nós chegamos aqui no fundo do poço, como aconteceu com a geração de Juízes? Porque essa mudança, ela aconteceu de uma geração para outra. É claro que as coisas foram piorando ao longo das gerações em Juízes, mas o problema iniciou na transição de uma geração para outra. E o que aconteceu para que houvesse essa mudança tão grande? Esse texto que nós acabamos de ler, ele apresenta para nós a resposta de maneira resumida do porquê essa decadência aconteceu. Alguns descuidos foram praticados, para ser bem suave, né? Algumas negligências. Coisas que pareciam simples, coisas que pareciam irrelevantes,
mas que causaram um tremendo impacto nas próximas gerações. E quem cometeu esses descuidos não foi a geração ruim de Juízes, mas foi a geração boa de Josué. E é importante a gente entender isso, porque quando eu falar aqui para vocês dessa decadência, eu não quero que vocês entendam que eu estou falando que vocês são como a geração ruim de Juízes. Eu creio que vocês são como uma geração boa de Josué. Vocês são uma igreja que aprendem a palavra de Deus, uma igreja que ama ao Senhor. Mas foi justamente numa geração assim, como a de Josué, que o problema começou. Então nós precisamos estar atentos para que esse problema também não aconteça conosco, como uma igreja boa como essa, uma igreja que procura conhecer a palavra de Deus, para que essas negligências, esses descuidos também não sejam parte da nossa vida e prejudiquem as próximas gerações. Então, quais foram esses descuidos? O primeiro deles, você vai ver no versículo 6. O texto diz ali o seguinte: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. Você pode ler esse versículo e se perguntar assim, não, mas qual é o problema aqui? Estava todo mundo junto, Josué os despede, cada um vai para a sua terra e vida que segue. Qual é o problema aqui? Cada um segue com a sua vida normal, vivendo agora na herança que eles haviam conquistado na terra prometida. Qual é o problema com isso? O que tem de errado nisso? Você só vai perceber o problema se você olhar para o contexto, se você olhar para os versículos anteriores. Deus havia dito algo para Israel. Deus falou assim, olha, quando vocês chegarem na terra prometida, vocês vão perceber que existem povos lá, existem outras nações vivendo naquela terra. São nações pagãs, eles adoram outros deuses, vocês vão precisar expulsar essas nações dali. Porque se vocês não expulsarem essas nações, elas vão influenciar vocês. Vocês vão começar a adorar os deuses dessas nações. E vocês vão me abandonar. E vocês vão se afundar. E aí você olha os versículos anteriores, você vai perceber que eles mostram que Israel não expulsou todas as nações que estavam na terra prometida. Eles expulsaram várias, Josué conquistou uma boa parte do território, mas outros povos permaneceram ali. E aí chega o versículo 6 dizendo, olha, Josué os despede, cada um vai ocupar a sua terra, a sua herança, e seguem a sua vida normal. O problema aqui é que eles seguem a sua vida normal, vivendo no meio dos povos que Deus havia dito que eles não deveriam conviver com eles. Eles negligenciaram essa proteção que Deus estava estabelecendo para eles. Expulsem esses povos, porque senão eles vão influenciá-los. Eles não fizeram isso. E sabe o que aconteceu? Aconteceu exatamente o que Deus disse que aconteceria. Eles foram influenciados por aquelas nações. Eles adoraram os deuses daquelas nações. Eles abandonaram o Senhor e se afastaram de Deus. Tudo isso porque eles negligenciaram esse cuidado, essa proteção que Deus estava estabelecendo contra essa influência dessas nações. E, meus irmãos, se nós não queremos cometer o mesmo erro daquelas gerações, nós também não podemos descuidar do cuidado com a nossa vida espiritual, das nossas famílias e da nossa igreja. Agora, fazer isso não é fácil. E não é fácil porque o Senhor Jesus, Ele nos envia para o mundo. Ele diz, vão, façam discípulos de todas as nações, preguem o Evangelho a toda criatura, sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus nos envia para o mundo. Agora a questão é que a mesma palavra de Deus que nos envia para o mundo, também é a palavra que nos instrui, que nos orienta a nos guardar do mundo. Paulo vai dizer lá em Romanos 12, não vos conformeis com esse século, não tomem a forma desse tempo mau no qual nós vivemos. Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A maneira como você vive
procede do seu coração. Então guarde o seu coração, proteja o seu coração. O apóstolo João, lá no último versículo da sua primeira carta, ele termina dizendo assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Protejam-se de qualquer influência que queiram levá-los para a idolatria. Guarde o seu coração. E aquela geração não fez isso. Eles não se protegeram, eles não se guardaram, eles foram influenciados e se afastaram do Senhor. Infelizmente, eu tenho visto muito disso acontecer também, né? Nós estamos no mundo e somos enviados para estar no mundo, mas nós não nos guardamos, muitas vezes, das influências dele. Algumas pessoas podem achar assim: não, mas eu sou forte, né? Eu consigo resistir. E às vezes se esquecem que a palavra de Deus nos orienta dizendo que nosso coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. Né? Precisamos guardar o nosso coração. E aqui o meu objetivo não é dar regrinhas legalistas, né? Como Pedro falou hoje, né? Não faça isso ou faça aquilo, achando que através dessas regras você vai crescer em santidade. Mas nós precisamos, com o fruto do nosso amor pelo Senhor, nos guardar da influência do mundo. Tomar alguns cuidados, nós temos liberdade para muitas coisas, mas certas coisas talvez possam encher o nosso coração de ideias, de desejos que podem nos impulsionar para longe de Deus. Então, cuidado, guarde o seu coração por causa do seu amor por Deus. Proteja-se das influências deste mundo mau. Agora, o texto apresenta para nós um segundo descuido. No versículo 7, diz ali o seguinte: o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Então o povo de Deus, ele cultuou a Deus, ele andou com o Senhor durante a vida e a liderança de Josué e dos outros líderes contemporâneos a Josué. E a ideia do texto, especialmente se você continuar, você vai perceber que quando aqueles líderes morrem, o povo se desvia. Existe uma lacuna, uma ausência de uma nova liderança piedosa e fiel para conduzir o povo de Deus naquele momento. E isso se torna um problemão para Israel. Lembra que eu falei que os livros de Josué e Juízes apresentam um contraste de gerações? Se você olhar o primeiro versículo do livro de Josué, Josué capítulo 1, versículo 1, diz ali o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Então, depois que Moisés morre, Moisés, o grande líder de Israel, tinha alguém pronto para ser o sucessor de Moisés. Deus se dirige a Josué, e Josué é agora o novo líder da nação de Israel, aquele que vai ser usado por Deus para conduzir o povo na conquista da terra prometida. E se você olhar para as Escrituras, você vai perceber que Moisés ele teve o cuidado de trazer Josué para próximo de si, preparando o seu sucessor. Né? Onde Moisés ia, Josué ia junto. Quando Moisés ia na tenda do encontro, que era o lugar onde ele conversava com Deus, a Bíblia diz que Josué ficava parado ali na frente da tenda e não saía dali enquanto Moisés não saísse. Quando Moisés ele subiu no monte para receber de Deus a lei, Josué ele foi também. Ele não foi até o topo, mas ele foi até mais ou menos no meio do caminho. E ele viu a glória de Deus de uma perspectiva mais próxima, vamos dizer assim, do que o resto do povo. Ele estava sendo preparado. E aí quando Moisés morre, havia alguém preparado para ser o sucessor. E Josué é agora o líder daquela nação, que conduz o povo de Deus nos caminhos do Senhor. Agora, olha só o primeiro versículo de Juízes. Juízes, capítulo 1, versículo 1 diz assim:
Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Então, se você olhar para o comecinho, você vai ver que os dois versículos são praticamente iguais. Josué, depois da morte de Moisés, Juízes, depois da morte de Josué. A diferença está depois. Em Josué, depois da morte de Moisés, havia um líder para suceder Moisés. E no livro de Juízes, depois da morte de Josué, silêncio, não tem um líder que conduz a nação de Israel. É a própria nação que decide fazer algumas coisas. Não tem um sucessor para Josué. Parece que Josué ele não teve o cuidado de fazer a mesma coisa que Moisés fez. É claro que a Bíblia não afirma isso, mas tem um silêncio ali, né? Parece que Josué não trouxe alguém para estar junto dele, para preparar um sucessor. E aí uma coisa que acontece é que aparece então no livro de Juízes um refrão que se repete várias vezes ao longo do livro. É um versículo que diz mais ou menos assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Naquela época não havia um líder para conduzir o povo de Deus nos caminhos do Senhor, então cada um fazia o que dava na telha. Cada um seguia o seu próprio coração e o resultado disso foi decadência. O povo se afastando de Deus. Então as Escrituras nos mostram a importância de uma liderança piedosa para a saúde do povo de Deus. Você olha na carta de Paulo a Timóteo, ele vai apresentar ali as qualificações do bispo, do pastor, ele vai mostrar marcas de caráter. Paulo falando para Tito, ele diz assim: Tito, eu deixei você em Creta para que você estabelecesse presbíteros nas igrejas. E como é que deve ser esse presbítero? E aí ele vai descrever qualidades de caráter. Ele está dizendo assim: olha, líderes são importantes, e líderes piedosos, líderes que amam ao Senhor, para conduzir o povo do Senhor nos caminhos dele. E aí quando você olha para os líderes do período de Juízes, eu aconselho você a fazer um estudo deles ali, né? Caráter meio complicado, pessoas meio difíceis. E essa ausência de uma liderança piedosa foi um problema para Israel. E se nós não queremos reproduzir os mesmos erros das gerações passadas, nós não podemos negligenciar o preparo de uma próxima geração de líderes. Nós temos que começar a preparar líderes e fazer isso hoje. Pegar rapaziada, os mais novos, investir na vida deles, prepará-los, capacitá-los para que sejam líderes piedosos, começando hoje, mas amanhã. O problema é que muitas vezes nós só vamos pensar nisso na nossa sucessão quando nós estamos perto da aposentadoria, né? Estamos ficando velho, aí nós olhamos à volta, falando assim: ó, vou me aposentar, quem vai me suceder? Quem vai ficar no meu lugar? Só que aí às vezes pode ser tarde, porque formar um líder fiel e piedoso não é uma coisa que você faz de uma hora para outra. É algo que exige tempo, dedicação, investimento. Então não é uma coisa que nós vamos fazer lá na frente, é uma coisa que nós fazemos hoje, agora, preparando uma nova geração de líderes piedosos. Aquela geração não fez isso. Isso se tornou um problema para o povo de Israel. Agora o texto apresenta para nós ainda um outro descuido, versículos 8 a 10. Diz assim: Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos, foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então presta atenção, especialmente nesse versículo 10, né? Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então aquela geração fiel de Josué morre, e aí existe uma lacuna.
existe um problema, não houve a transmissão da fé de uma geração para outra. E surge uma geração que não conhecia o Senhor. Agora, quando o texto bíblico diz que eles não conheciam o Senhor, isso não quer dizer necessariamente que eles não tinham informação sobre o Senhor. Porque a palavra conhecer aqui, ela também pode transmitir o sentido de intimidade, de relacionamento. Na verdade, é bem possível que eles tinham informação sobre Deus. É altamente improvável que os pais não falaram nada sobre Deus para os seus filhos. Eles transmitiram informação, eles já tinham o Pentateuco, os escritos de Moisés. Então eles tinham informação, mas o que eles não tinham é um relacionamento com Deus, eles não tinham intimidade com Deus. Então houve transmissão de informação, mas não houve transmissão de fé de uma geração para outra. E quando a gente entende isso, a gente pode infelizmente perceber que existem várias famílias e igrejas que experimentam exatamente essa mesma situação de Israel. Pais que amam ao Senhor, pais que são fiéis a Deus, dedicados ao Senhor, mas que têm filhos adolescentes e jovens que não querem saber de Deus. E não é que os filhos não têm informação sobre Deus, eles têm informação. Os pais ensinaram, falaram sobre a Bíblia. Esses filhos foram criados na igreja, na classinha do Ministério Infantil, aprenderam as historinhas da Bíblia. Eles têm informação, mas muitas vezes eles não têm essa intimidade, eles não têm esse relacionamento com Deus. Eles têm a informação, mas eles não se importam com Deus. Então houve transmissão de informação, mas não houve transmissão dessa fé viva para uma próxima geração. E o que eu quero dizer com isso? Se você for lá para Mateus capítulo 28, o texto da grande comissão, você vai ver que Jesus diz lá o seguinte: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar ou a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Então preste atenção no que Jesus diz. Ele diz, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele não diz assim, ensinando-os a conhecer, a saber as coisas que eu vos ordenei. Ele diz, ensinando-os a obedecer as coisas que eu lhes tenho ordenado. Tem uma diferença aqui. Uma coisa é ensinar a saber, outra coisa é ensinar a obedecer. Ensinar a obedecer é muito mais do que ensinar a conhecer. Ensinar a obedecer, ela começa com ensinar a conhecer, com transmissão de informação, mas não para aí. Envolve uma palavrinha que tem sido muito negligenciada nos nossos dias, que é discipular. Jesus, lá em Mateus 28, ele acabou de falar, vão, façam discípulos. O que é fazer discípulos? Olha para a vida de Jesus, o que ele fez com os seus discípulos. Ele transmitiu informação, mas ele andou junto com aqueles homens. Ele teve um relacionamento íntimo com eles. Ele foi exemplo para eles. Ele corrigiu, ele encorajou, ele modelou a vida daqueles homens através de um relacionamento pessoal com aquelas pessoas. Discipulado é um relacionamento intencional no qual eu invisto na vida de outra pessoa para ajudar essa pessoa a crescer em maturidade, a aprender a obedecer as coisas que o Senhor Jesus ordenou. Agora, a dificuldade é que fazer discípulos, discipular não é algo fácil. É algo que exige muito tempo e dedicação da nossa parte. Envolve você se relacionar pessoalmente com alguém. Envolve tempo, dedicação, vida na vida. E o problema é que nós não temos tempo nos nossos dias. Né? A vida dos nossos dias é muito corrida. Nós temos trabalho, nós temos curso, temos isso, temos aquilo. E aí, chegamos em casa acabados e não temos tempo para investir na vida, às vezes, dos nossos filhos. E é o que nós fazemos?
nós nos contentamos em transmitir a informação. E às vezes isso acontece na igreja também, né? A vida é tão corrida, às vezes a vida da igreja também, cheio de eventos, de atividades, e aí nós não temos tempo para discipular os nossos irmãos, discipular uns aos outros. E aí nós nos contentamos em transmitir a informação. Veja bem, eu não estou falando que está errado transmitir a informação, pelo contrário, é a palavra de Deus, nós devemos ensinar. Mas não é só isso. Só isso, entre aspas, né? Tem mais para ser feito. Esse relacionamento pessoal, essa caminhada uns com os outros, que às vezes nós não fazemos, e tudo indica que aquela geração não fez. Porque surgiu uma geração que tinha informação sobre Deus, mas que não queria saber sobre Deus, não queria saber de Deus. E às vezes nós vemos exatamente a mesma coisa acontecendo nos nossos dias, e talvez isso seja uma realidade porque estamos reproduzindo os mesmos erros do passado. Então, se nós não queremos cometer os mesmos erros das gerações passadas, nós precisamos transmitir a fé para a próxima geração através do discipulado. Aquela geração, ela foi uma geração descuidada, foi uma geração que se descuidou da sua proteção espiritual, foi uma geração que se descuidou do preparo de uma nova geração de líderes, foi uma geração que se descuidou da transmissão da fé para a próxima geração através do discipulado. E sabe qual foi a consequência disso? É só você olhar os versículos que vêm na sequência. Olha só, versículos 11 a 13. Não está projetado aqui, se você puder abrir. Os versículos que vêm imediatamente depois. O texto diz assim: Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. Então, aquela geração de Josué foi negligente, cometeu esses descuidos, e o resultado disso, um dos resultados, foi que começou um ciclo de decadência no povo de Israel. E essa decadência começa então com o povo se rebelando contra o Senhor, dando as costas para Deus. E aí então Deus ele se ira contra o povo. No versículo 14 diz assim: a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Aí depois disso, Deus entrega Israel à opressão dos seus inimigos, no final do versículo 15, não, ainda no versículo 14 mesmo, né? Diz ali que ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. E aí, diante dessa opressão dos inimigos, eles clamam a Deus. No versículo 15 diz ali que grande angústia os dominava. E aí uma observação. O texto aqui não diz que o povo clamou a Deus. Mas toda vez que esse ciclo se repete no livro de Juízes, e ele se repete várias vezes, diante da opressão dos inimigos, o texto diz que eles clamavam a Deus. E a palavra clamar ali não é a palavra arrependimento, é uma palavra que significa choro, lamento, que leva a gente a pensar e a ter dúvidas se realmente houve arrependimento genuíno no livro de Juízes em algum momento. Parece que não. Parece que ao invés do povo se arrepender, eles choravam e lamentavam, não porque eles entenderam que eles ofenderam a Deus, mas diante do sofrimento que eles estavam sentindo, da opressão do povo inimigo. Tanto é que quando Deus os libertava, eles voltavam de novo para o pecado. Então parece que é difícil você afirmar que havia arrependimento genuíno durante o período de Juízes para a nação de Israel. E aí o ciclo continua, né? Deus levanta então salvadores. No versículo 16, diz ali o seguinte: então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. E aí o ciclo se completa, aqueles juízes morriam,
e eles voltavam para o pecado novamente. No versículo 19 diz isso. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Então esse ciclo, na verdade, é uma espiral descendente, né? Porque toda vez que o ciclo se completa, eles estavam piores do que antes, e eles vão piorando, 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 de tal forma que a situação do povo de Israel no final do livro de Juízes é muito pior do que a situação do povo de Israel no início do livro de Juízes. Na verdade, se você ler os últimos capítulos do livro de Juízes, o que eles mostram para nós é que o povo de Deus chegou num ponto em que eles ficaram piores do que aquelas nações pagãs que viviam ali na terra antes deles. Eles começaram a fazer coisas que nem mesmo aquelas nações faziam. Tamanha decadência que o povo de Deus chegou. Isso aconteceu porque eles cometeram esses descuidos, essas negligências. Lembra do provérbio que eu li no início? Homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis. Ou trazendo isso talvez para a linguagem aí do livro de Juízes, uma geração descuidada conduz a uma próxima geração desviada. Então nós precisamos tomar cuidado para não cometer os mesmos descuidos, as mesmas negligências daquelas gerações passadas. Nós não podemos negligenciar o nosso cuidado, nossa proteção espiritual. Nós não podemos negligenciar o preparo de uma nova geração de líderes. Nós não podemos negligenciar a transmissão da fé para uma próxima geração através do discipulado. Nós não podemos reproduzir os erros do passado. Agora, você talvez esteja me ouvindo e você talvez esteja pensando aí no seu coração, né? Eu entendi, então eu tenho que me esforçar para não negligenciar a minha proteção espiritual, eu tenho que me esforçar para preparar líderes da próxima geração, eu tenho que me esforçar para transmitir a fé para a próxima geração através do discipulado, e se eu fizer isso, então tudo vai funcionar bem, essa geração e a próxima serão gerações fiéis. O que eu digo para você? Faça isso. Esforce-se. Mas tem uma coisa que você não pode perder de vista, que é a minha última observação aqui, que você não pode se esquecer, e que talvez seja o mais importante de tudo. Quando você olha para o livro de Juízes, naqueles ciclos que se repetem ao longo de todo o livro, nós vimos que Deus levantou vários salvadores ali para a nação de Israel. Vários. Aí tem a Débora, Jefté, Sansão, os outros aí que você se lembra, né? Outros juízes que foram levantados, vários juízes foram levantados, vários salvadores foram levantados por Deus para salvar o povo de Israel. Mas uma coisa que o livro de Juízes nos mostra várias e várias vezes é que aqueles salvadores eles foram incapazes de realmente salvar o povo de Israel. O máximo que eles conseguiam fazer é libertar o povo de Israel da opressão dos seus inimigos. Mas eles não foram capazes de levar o povo de Israel ao arrependimento genuíno. Eles não foram capazes de transformar o coração daquelas gerações. Tanto é que eles voltavam para o pecado e eles pioravam cada vez mais e mais e mais e mais. E aí o livro de Juízes nos mostra isso, então, aqueles salvadores não foram capazes de realmente salvar o povo de Israel. E aí surge no ar, ao longo do livro de Juízes, a ideia de que nós precisamos de um Salvador superior. Nós precisamos de um Salvador que realmente possa levar o povo de Deus ao arrependimento, que realmente possa transformar as vidas, porque nenhum daqueles salvadores foi capaz de fazer isso. E aí a grande questão é que aquele Salvador que eles aguardavam, nós já o recebemos.
É Jesus. Jesus é aquele que pode transformar o coração de pessoas. Jesus é aquele que pode realmente conduzir pessoas ao arrependimento. Jesus é aquele que pode não só nos libertar da opressão de inimigos, mas pode nos libertar do maior de todos os inimigos, que é o pecado que nos afasta de Deus. Então, você deve se esforçar para você não negligenciar sua proteção espiritual. Você deve se esforçar para preparar líderes da próxima geração. Você deve se esforçar para transmitir a fé de uma geração para outra através do discipulado. Mas você não pode perder de vista que não é o seu esforço que vai fazer a transformação. Não é o seu esforço que vai fazer as coisas acontecerem, porque você não é o Salvador que transforma a vida das pessoas. Quem transforma é Jesus. Então você deve fazer todas essas coisas, mas colocando a sua confiança, a sua esperança naquele que realmente pode transformar corações, naquele que realmente pode conduzir pessoas ao arrependimento, que é Jesus. Ele deseja nos usar para isso. Então vamos nos esforçar para não cometer os mesmos erros, mas sabendo quem é o Salvador, não sou eu, não é você, é Jesus. Ele pode transformar. A nossa confiança está nele, no nosso Senhor. E se nós fizermos isso, não cometermos esses mesmos erros e tivermos essa confiança naquele que pode realmente salvar e transformar corações, eu creio, meus irmãos, que Deus pode agir através de nós, para que ao invés de nós experimentarmos aquela decadência que houve no período de Juízes, nós possamos ver uma ascensão. Possamos ter filhos que são mais crentes do que os pais. Possamos ter uma nova geração da Igreja Batista da Trindade que seja mais fiel ainda do que essa geração. Porque Deus está nos usando, porque estamos fazendo o que precisamos, mas colocando a nossa confiança e esperança naquele que transforma, que é Jesus Cristo. Então quero orar para que Deus nos ajude com isso, esse grande desafio de nós sermos instrumentos nas mãos do Senhor para fortalecer a nossa geração e as próximas que virão. Vamos orar? Pai querido, eu sou muito grato ao Senhor, a Deus, porque o Senhor nos mostra através da Tua Palavra erros que foram cometidos pelas gerações anteriores, para que nós não precisemos cometer os mesmos erros hoje, para que nós possamos aprender com eles e fazer diferente. Eu oro a Deus para que o Senhor nos ajude essa igreja, ajude cada um de nós, nos nossos lares, a nos empenharmos, ó Deus, para fazer diferente. Para não cometermos, ó Deus, esses mesmos descuidos que parecem coisas simples, mas que podem ser extremamente prejudiciais para os nossos filhos e para a próxima geração dessa igreja e de cristãos do Brasil, ó Deus. Por favor, ó Deus, nos fortalece, nos dá graça, e que a nossa confiança e a nossa esperança não esteja na nossa força, mas esteja no Salvador Supremo, que pode transformar corações e levar vidas ao arrependimento, que é Jesus Cristo, Deus. Nele nós confiamos, dele, ó Deus, nós dependemos e pedimos a Deus a ajuda desse Senhor poderoso, que opere através de nós, para que possamos experimentar, ó Deus, uma próxima geração ainda mais forte do que a nossa, ao invés de experimentar a decadência daquelas gerações do passado. Eu oro confiando em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigado, meus irmãos. Pedro.